Bem-vindos a mais um IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus que te conecta ao futuro do direito. Aqui falaremos de inteligência artificial de uma forma direta, prática e, obviamente, sem juridiquês. Desde o uso de ferramentas do uso do dia a dia e até reflexões sobre de como a IA tem impactado o nosso sistema de justiça e também os seus estudos. Eu sou Fernanda Soares, sou promotora de justiça, professora de processo penal e também, claro, uma entusiasta da IA. E aí, Fê, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, advogado, professor e entusiasta da inteligência artificial. E como um bom processualista, eu dou aula de processo civil, você dá aula de processo penal, e hoje eu queria falar de um tema que eu amo, que é provas. Ai, também amo, então acho uma ótima. Vamos lá. Pô, eu amo demais, assim, eu tenho livro sobre provas, eu amo provas, eu acho que, assim, eu adoro aquela questão, existe verdade? Será que existe verdade? Antigamente, e aí, o que você acha? Existe verdade? Era botar essa pergunta. A nossa verdade, se é que existe verdade, como que fica essa verdade no mundo agora com a inteligência artificial? Agora tá complicado, hein? Agora tá complicado. Vamos falar de deepfake hoje, né? Hoje vai ter Então deepfake. vamos. Quer começar com um caso que teve essa semana? O que você acha? Qual deles? O de que houve falsificação ali de voz, imagem. O que você acha de começar falando sobre isso, para a gente explicar para quem está nos ouvindo o que é uma deepfake? Tá, então eu vou dar um exemplo. Eu sei que tem casos aí que eu falo do direito, mas eu não quero falar um caso do direito. Eu vou falar da deepfake do Leonardo depois que a Virgínia e o Zé Felipe terminaram. Nem eu sei dessa deepfake. Nossa, foi muito bom, entendeu? Fala nisso. O Leonardo. Nossa, não, a Virgínia terminou. Esse é o evento, tá? Esse é o evento do Brasil. O Brasil, nesse momento, está de coração partido, porque a Virgínia e o Leonardo, ou a Virgínia e o Zé Felipe terminaram, né? A única pessoa que tá feliz nesse momento é o Neymar, que deve estar na fila, mas assim. Gente, agora isso aqui virou um programa de fofoca e eu não tô sabendo. Então, aí tem um vídeo do Leonardo falando, entendeu? Assim, Zé Felipe, tá tudo bem, tá tudo bem. Fica assim, não, daqui a pouco o Neymar tá chegando, entendeu? E é muito bom, porque você não sabe se é verdade ou se é mentira, entendeu? Aí, depois que lançou o VO3, que é o da Google, tá na moda, entendeu? Tem muito vídeo agora da galera fazendo. Como Jesus falando karaokês, não sei se você viu também. Vi. Tá, mas esse do Leonardo é a voz do Leonardo, a imagem do Leonardo, é tudo Tudo, perfeito. tudo, perfeito, perfeito. Eu juro pra você que a primeira vez que eu vi, eu pensei que era verdade. Juro. Tá, e como. Então, assim, ó. A partir do momento que você está trazendo isso seria uma deepfake, certo? Vamos Sim. só contextualizar o nosso pessoal aqui. Isso, exatamente. Isso seria uma deepfake. E, ao meu ver, cada vez mais, infelizmente, nós teremos as deepfakes sendo usadas também no nosso processo, sejam ele no processo do âmbito civil, quanto no processo penal. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E o grande problema é, de verdade, eu começo a ver as deepfakes e o negócio tá tão bom que eu não sei. Eu começo a analisar se a coisa é verdade ou se é mentira, porque assim, se é um famoso, eu pensaria, tipo, não é o perfil dele falar isso. Entende? Chegou num momento que você tem que analisar se é o perfil da pessoa ou não, porque você não sabe se é verdade ou não. Tá, mas então vamos ver. Então a inteligência artificial agora consegue criar essas deepfakes, certo? Então ela vai criar áudio, vídeo, imagem extremamente realista, a ponto de você dizer que mesmo sendo um famoso, você não sabe se ele falaria aquilo ou não. Às vezes, por um juízo de valor, você consideraria, não falou porque não é o perfil do cara. Exatamente. Só que no processo o juiz não conhece as partes. E aí? Exato. E aí, se uma testemunha vem, por exemplo, e fala que a outra parte estava no local tal, no dia tal e etc. Como a gente vai lidar com isso, Thiago? Não, eu juro pra você, eu não sei. O problema da deepfake é muito ruim, entendeu? Que a gente fica pensando, eu lembro de ter essa discussão no mestrado, existe verdade, não existe verdade. E eu lembro que alguém puxou e falou assim, mas você tem que entender que o mais próximo da verdade é um vídeo Full HD, na época Full HD, hoje em dia 4K, mostrando. Só que hoje em dia isso não é mais confiável, entendeu? Tudo é manipulável. Uma câmera é manipulável, entendeu? Uma imagem de uma câmera, uma gravação. Como é que tá lá nos autos uma gravação de que aquilo aconteceu? Mas você não sabe se é verdade ou não, entende? Então, na gravação, a gente ainda consegue, por exemplo, assim, eu acho assim, nas gravações, a gente já tem peritos hoje que conseguem, por exemplo, verificar que aquela gravação foi interrompida, foi editada e etc. Agora, nas deepfakes, pelo que eu estava lendo a respeito do tema, são perícias que a gente ainda não tem aqui no Brasil.
né? A gente não tem peritos especialistas para verificar que aquele vídeo foi produzido por inteligência artificial, ou se tivermos, vai ser um preço exorbitante, Isso correto? que eu ia falar, Fê, e o acesso à justiça? Porque assim, pense, um processo que às vezes você está discutindo, sei lá, 10 mil, 15 mil, quanto custa uma perícia dessa? Entendeu? E quem vai pagar? Ah, a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, beleza. Ah, nós, o Estado, vamos lá pagar. Horrível, odeio isso, inclusive. Né? Porque assim, a gente tem que pagar a perícia de todo mundo. O acesso à justiça eu acho que ele é maravilhoso, tem que acontecer, mas devia existir um tipo de restrição pra gente melhorar esse benefício da justiça gratuita que acaba tirando o acesso à justiça. Fecha parênteses, foi mal. É uma indignação. É uma indignação. Então, assim, o custo vai ser muito caro, entende? Um perito é muito caro, e não só o perito. Achar o profissional que vai fazer isso é muito difícil. Talvez Isso uma capital seja fácil, mas no interior. Não, e ao meu ver, assim, eu nem sei, quando eu fui pensar nesse tema para a gente conversar hoje, eu até fui procurar sobre esses peritos. É difícil a gente encontrar peritos que sejam especialistas para verificar essa deepfake e aí, né, demonstrar como aquela prova foi produzida. Então, além de caro, tá difícil encontrar profissionais. Claro, eu acho que com o passar do tempo, nós teremos cada vez mais profissionais capacitados nisso, sem dúvida, mas o custo vai ser um fator muito agravante nessa situação. Mas aí a minha pergunta para você é o seguinte: num custo elevado, pressupondo que existe perito, mas que é de um custo elevado, como fica essa impugnação da prova? Ou, por exemplo, o juiz simplesmente vai poder ignorar um vídeo porque não consegue se dizer se aquele vídeo foi produzido por IA ou não, e aí ele pode ignorar isso? Como que vai lidar com essa prova? Então, a primeira coisa, por exemplo, no processo civil, a gente presume-se que a prova é verdadeira, a não ser que alguém impugne a falsidade, né? Isso acontece muito com prints, né? Porque prints, de um modo geral, você não consegue aferir a integridade dele. Então, teoricamente, se a parte impugna, você tem que averiguar e fazer perícia no aparelho, né? Assim, existem hoje em dia, inclusive, vários sites, várias empresas que fazem o print correto, né? Que é a prova digital efetivamente, né? E é caro, não é barato não, tipo, é R$ 100 às vezes para você fazer uma prova. Ah, pô, Thiago, R$ 100 não é muito dinheiro. Depende, Depende, com certeza depende. entendeu? Depende, entende? Aham. Então, assim, eu acho que tem que existir a impugnação, né? Impugnação à prova, e a partir daí você ir fazer a perícia. Só que a impugnação, de um modo geral, eu também acho que tem que ter alguns mecanismos, por exemplo, de litigante de má-fé. Porque a parte pode simplesmente impugnar sabendo que a perícia é cara e a pessoa não vai querer fazer. Entendeu? Exato. Uhum. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. E, Fê, a gente tá falando aqui do deepfake, da impugnação da perícia, mas sabe o que eu tava pensando esses dias sobre deepfake? Hum. Aconteceu vários casos de pessoas que foram enganadas em golpes, por exemplo, em videochamadas. Entende? Porque na Sim. videochamada a pessoa se passa por outra pessoa a partir de mecanismos de inteligência artificial e você praticamente não consegue saber se é a mesma, se é aquela pessoa mesmo. Ela consegue se passar por outras a partir de avatares, né? Aí, Uhum. sabe o que eu tava pensando esses dias? Será que a gente vai voltar à época dos Incas, que as audiências vão ser todas Usam para presen presenciais? Particularmente, Thiago, assim, não sei se em todas as esferas, mas eu acho que a gente vai caminhar para os incas, maias e astecas de novo e voltar para a audiência presencial, sinceramente. Eu fico pensando no crime, não adianta, você sempre tem um olhar possível e eu tenho um olhar para o crime. E como que eu vou acreditar que aquela pessoa que está naquela tela é realmente, né, a pessoa que é para ser a testemunha? E vai que ela me dá um testemunho ali dizendo que ela é uma testemunha presencial, que ela viu o réu naquele local e que na verdade não é realmente aquela testemunha, né? Se fez passar através de um avatar por aquela testemunha. Nós estamos prontos para isso? Não. Não, com certeza não, com certeza não. Até porque, assim, são coisas que cada dia mais estão acessíveis no dia a dia. Antigamente você podia falar, ah, beleza, para o cara fazer isso tem que envolver muito dinheiro, tem. Mas não, hoje em dia qualquer entra, tipo um HeyGen, tipo, é um dos sites assim que fazem avatares, entendeu? Qualquer um entra, tipo, é baratinho, R$ 100 você faz lá, entendeu? Você cria seu avatar e pronto, entende? Então, assim, pô, a gente vive em tempos sombrios pro processo. Tanto pro processo civil quanto pro processo penal, a gente vive tempos sombrios, entende? Que a gente já não sabe mais o que é verdade. E isso vai uma coisa que eu sempre falei há muito tempo. Não existe verdade. Não existe verdade. Entendeu? Mas Mas, não existe verdade, no processo existe o quê? assim, existe verdade possível. É aquela que a gente consegue alcançar, né? Só que agora a verdade possível Então, ficou mas agora menos possível, entendeu?
Antigamente era mais fácil, agora a verdade ficou menos possível. Porque olha só, aqui no Brasil a gente ainda não teve casos, pelo menos reconhecidamente, como deepfakes, mas no judiciário nos Estados Unidos, não sei se você sabe, a gente já teve um caso de 2023, onde uma empresa se utilizou de uma deepfake de voz para fraudar um contrato, sabia? Sério? Eu não sabia. Exato. Qual foi esse caso? Então, assim, uma alteração contratual, na verdade, segundo consta, ela teria sido fake numa reunião por uma call, entendeu? Que na verdade essa call não existia. Existia a call, mas a pessoa que foi lá e mandou alterar o contrato não era de verdade a pessoa que poderia fazê-lo. Ela fez então uma deepfake de voz. E aí, sendo alteração contratual, entendeu? E aí eles tiveram que ir para o judiciário comprovar que não era aquela pessoa. E como é que Sabe? prova? Nesse caso, como era uma empresa de bastante dinheiro, Thiago, e essa alteração contratual para ela valia milhões, diz que o custo que ela investiu na perícia valeu a pena, tá? Então ela pediu uma perícia na voz da pessoa que deveria fazer aquela alteração, e aí assim contratou muitos e muitos e muitos peritos para provar que a voz tinha pequenas diferenças, assim, mas diz que assim, ó, a percepção era mínima. Não, em E assim, tempo real você não consegue perceber. Você já fez um avatar seu? não, tô doida para fazer um. Eu fiz no Rei Dia. Confesso que eu Esse fiz. daí. Ah, eu acho que dava pra ter sido melhor, mas assim, eu fiz muito rápido, assim, tipo, fiz um upload de um vídeo com preguiça, eu confesso que eu fiz com preguiça, mas mesmo assim você vê que o trabalho é muito bom, entende? E agora com o Flow, né, da Google, pra quem não sabe, a Google ela tem o VO3, que é de vídeo, ela tem o Imagen, eu acho que é de imagem, e ela tem o Flow uma plataforma que ela une todos esses mecanismos dela, voz, áudio, voz, imagem e vídeo, entende? Então você consegue construir ali como se fosse um estúdio digital, entende? Então você consegue criar tudo. E assim, é muito doido, porque você vê o vídeo criado, tipo, a inteligência artificial fala, o movimento dos lábios são perfeitos, entende? Então assim, isso é ótimo para muitas coisas, por exemplo, no cinema. Vai chegar daqui a pouco, vai deixar de existir dublador. Por quê? Porque a gente vai ver o filme em inglês, em português, em, sei lá, em indiano, e tudo vai ser com a voz do mesmo ator. Entende? Fantástico isso, né? É fantástico pro cinema, né? Pra gente que tá no Sim, mas processo terrível. tá, e aí, assim, pra gente, pensando aqui, então, em termos de sistema de justiça, como que os advogados, os juízes, promotores, como que nós podemos começar a pensar sobre isso e nos preparar para esse cenário? Eu estava pensando, eu acho, assim, aí não sei se você concorda comigo, só para a gente fazer uma reflexão juntos, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ter matérias que eu falo que seria assim, uma alfabetização digital probatória, sabe? Nós vamos ter que ter noções mínimas das provas que podem ser produzidas pela IA, como refutá-las e um pouco ainda de noção mínima de programação. Eu acho que nós vamos ter que ampliar um pouco a gente vai ter que sair daquela coisa só jurídica, sabe? Não, assim, eu acho que o direito morreu. Já tem muito tempo que eu falo isso. Eu falo que as respostas do direito não estão no direito. Os problemas que a gente precisa para resolver o direito não estão no direito. Entende? Estão, tipo assim, na tecnologia, estão na sociologia, estão na economia, mas no direito não estão. O direito não tem como dar conta disso, de verdade. Não tem como. Entende? Eu lembro quando eu entrei na procuradoria, uns 9 anos atrás, tinha um setor da PGE que era sobre tecnologia e tal. E eu falei, pô, que procurador que se submete ir para um setor desse? Hoje em dia eu fico pensando, pô, eu queria ir para um setor desse, porque é o que resolve a vida. Entende? Exato. Hoje em dia, todas as instituições vão ter que ter um setor de tecnologia, um laboratório de inovação, entendeu? Mesmo no serviço público, seja MP, seja procuradoria, seja judiciário, porque senão não vai ter como acompanhar tudo isso. E tem que capacitar todos os profissionais que vão, né, que estão sendo formados e que vão lidar com isso no dia a dia, porque senão não tem condições. Não, saudade, quando o único problema era a pessoa pegar seu toque e saber sua senha. Agora, olha só como tem pessoas que ainda não refletem sobre isso. Eu, no doutorado, eu vou estudar sobre isso, né? A produção de prova por IA e a sua interferência no sistema processual penal de provas. E aí, quando eu fui fazer conversando com uma pessoa que é muito estudiosa, assim, sabe? De processo penal, não vou nem trazer aqui quem seria, porque é uma pessoa, assim, um professor renomado. Ah, não, E aí, eu gosto de fofoca. Não, eu gosto de não fofoca, posso, não. não quero responder. Aí eu vou ter que te contratar como minha advogada.
não quero me comprometer nisso. Mas aí o que que ele virou para mim, quando eu trouxe esse problema para ele há 6 meses atrás, ele virou para mim e falou assim: "Não sei por que você está pensando sobre isso. A inteligência artificial nunca vai influenciar a produção de prova no processo penal". Aí ele virou e falou, porque foi que eu ia pesquisar isso no doutorado, ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas isso é um problema vazio, você nunca vai ter que refletir a respeito". Isso foi 6 meses atrás. É, não, ó, problema vazio. Hoje o problema é cheio, né? Vazio. Exato, e eu falei assim: "Gente, a gente não sabe, a gente não tem peritos especializados nessa área, a gente não tem protocolos padronizados", porque daí você vai me dizer assim: "Ah, mas tem as regras de cadeia de custódia". Queridos, nós estamos falando de inteligência artificial, aquilo que está lá no CPP sequer se aplica para ela, assim, quando eu falo sequer se aplica, porque a gente não vai conseguir fazer aquele passo a passo que está lá para a inteligência artificial, teremos que ter outro tipo, então, de protocolo para Você vê que doido, né? Porque a cadeia de custódia fala um pouco sobre a cadeia, o que é a cadeia de custódia para as pessoas, por favor. Tá, a cadeia de custódia é um modo de coleta de uma prova, né, então quando a gente vai coletar, você tem todo um passo a passo para que aquela prova seja válida. E qual é o objetivo da cadeia de custódia? É você garantir que aquela prova que você retira do local do crime é realmente aquela que foi apresentada em juízo. Sabe aquele negócio de cara crachá, assim, que você olha para a pessoa, quando você está na fila do avião ali, que a pessoa olha a sua identidade e olha para você, para ver se você é você mesmo? A cadeia de custódia ela tem por esse objetivo, provar que a prova colhida é a mesma depois apresentada judicialmente. Garantir Pra integridade. Exato, para isso a gente tem toda um caminho a ser percorrido para essa coleta de prova, né, então assim, desde como vai ser armazenado, de como vai ser transportado e etcétera. Para as provas digitais a gente tem todo um passo a passo, mas os passo a passo que a gente tem para a prova digital vão ficar difíceis para essas provas produzidas pela IA. Não, é porque assim, a cadeia de custódia ela funciona muito bem para isso aqui, ó, um aparelho. Exato, Às vezes um agora computador, é você garantir que saiu do computador e aquela imagem, tipo, o software, é que o software saiu do hardware, vamos colocar assim em palavras, né? Só que agora não tem, porque a inteligência artificial ela cria do nada. Exato. E como mostrar da onde que aquela inteligência artificial criou. Porque por vezes, ainda que você peça para a IA, me diga como que você criou isso, não necessariamente ela vai te dar exatamente o caminho que ela percorreu, Não, não sabe. entendeu? Eu, Exatamente. eu acho que terão pontos bons também da utilização da IA no processo. Porque eu acho assim, ela vai ser muito mais fácil, por exemplo, de mapear fraudes. É, tipo, você tem, por exemplo, fraude em bens, assim, eu falando agora do processo civil. As pessoas venderam bens e foram fazendo fraude contra criadores, vai colocando um grupo econômico. A IA, ela é muito boa em identificar padrões. E esses padrões vão ser muito fáceis de ler e vai diminuir o custo da perícia nesse caso. Porque a perícia era muito cara para você identificar um grupo econômico, onde que foi e tal. É muito caro você fazer esse caminho do dinheiro, né? E E a aí, IA só, né? Ela faz com é lindo, você já viu uma IA trabalhando nisso, é lindo, né? Ela faz com pequenos, assim, em segundos ela consegue fazer tudo isso, né? exato, e isso vai ser maravilhoso, entendeu? Então, assim, a gente tem pontos positivos também, né? A gente tá falando aqui da deepfake, que vai ser horrível, vai ser péssimo. É um problema que é um problema super atual, que a gente não sabe como resolver. A verdade é essa, entendeu? Exato. Só que tem coisas no processo que vão ser ótimas, ela vai diminuir o custo em várias outras coisas, entende? Ela vai poder, por exemplo, assim, ó, você trouxe um benefício, né, dela poder diminuir custos nesse processo que você deu como exemplo. Ela pode, por exemplo, ter uma simulação preditiva de um evento, mostrar então como que seria uma trajetória balística com aquela descrição, ela pode, por exemplo, mostrar uma colisão, a gente vai poder admitir essas provas simuladas, então assim, a reprodução simulada dos fatos ser feitas por inteligência artificial. Nossa, eu acho que sim. Aí, você me deu até uma ideia na cabeça aqui. Como é que é aquela prova que vocês fazem no processo penal, que vocês simulam, encenam o que aconteceu? Não, reprodução simulada dos fatos. É Uma reprodução. reconstituição. Isso, reconstituição. Sim. Tá, hoje em dia a gente faz como? A pessoa vai lá, mostra como é e tal, faz e grava, né? Agora você pensa que a gente vai poder fazer isso efetivamente como se fosse um filme? Sim, vai ficar incrível. Imagina você mostrar isso no júri. É impossível você perder o júri. Aí vem outro problema que eu vejo. Hoje eu estou só problematizando a situação. Pensa só, e se o réu não quiser participar? Quando ele não participa da reconstituição simulada dos fatos, né, a gente já tem jurisprudência que diz que ele não é obrigado a participar para não produzir prova contra si mesmo. Mas no caso da IA, é possível pegar todas as versões que estão nos autos
e colocar ali na IA para que ela produza as versões possíveis sem anuência do réu? Ah, é. Eu acho que vai ser complicado, mas eu acho que vai poder. Entendeu? Agora que vai ser complicado, Eu realmente tenho uma resposta certa. Você vai fazer um filme sem o réu. Tem a versão do réu, não sem o réu. Não, você vai fazer um filme. O réu vai estar participando, né? O clone digital dele vai estar Clone dele vai na rede, né? Entende? Pô, é foda. Não. Pô, parando pra pensar, acho que não pode admitir isso aí, não. Vai ficar Pois muito doido. Entendeu? Até o réu vai olhar e falar assim: caramba, eu fiz isso. Entendeu? Nossa. Então, assim, não, são só reflexões. Posso trazer mais uma? vai. Última. Eu sei que daqui a pouco tem que encerrar o nosso episódio. Mas, por exemplo, a gente pode usar, então, uma inteligência artificial para. A gente coloca ali assinaturas para verificar se ela é verdadeira ou não, que antes a gente tinha que ir lá, pedir para a pessoa assinar várias vezes, confrontar a assinatura, vai para o perito. Perícia grafotécnica que chama, né? Exatamente. Não fazer mais uma perícia grafotécnica, ela ser produzida pela inteligência artificial, a gente treinar a inteligência artificial para verificar padrões, e aí ela pode atestar como verdadeiro ou falso uma assinatura. Mas isso vai ser muito fácil. Mas e é válido? Eu acho que sim, ué. Por que que a perícia feita por uma pessoa seria válida e por uma inteligência artificial que é muito mais precisa que uma pessoa em identificar padrões não seria? Inclusive, vou ser bem sincero, se você tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente e você é perito grafotécnico, sinto em te dizer, é bom procurar outra especialização que essa tá indo embora. Ou, na verdade, talvez assim, ele tem que ser validado por um perito. A IA faz várias, assim, e aí a gente teria um perito só para validar se realmente, né, ela tirou de um banco de dados correto. Não sei, estou perguntando, assim. Eu acho que vai ter empresas especializadas que vão fazer isso, entendeu? Mas assim, você não vai precisar de um perito para analisar cada coisa. Vai ser muito simples, eu acho, que ele vai analisar, tipo, olha, essas são as assinaturas que tem, que a gente sabe que é dele. Veja essa aqui, entende? Ela vai ser treinada muito fácil, com 3, 4 assinaturas, vai estar resolvido, entende? Ou seja, tem coisa boa também na produção de provas. Nossa, tem muita coisa boa, entende? O grande problema, na minha opinião, é só lidar com deepfake. Mas não é um problema só do processo, é um problema do mundo. O mundo não está preparado para lidar com deepfake. Entende? E é por isso que a gente tem que ficar trazendo essas reflexões aqui, que na maioria das vezes a gente não tem resposta para elas. Mas a gente tem que discutir aqui. Então, ó, essas ferramentas, a gente vai ter o quê? Uma IA forense, então é isso? Né? A gente vai ter o quê? Validação e contestação de algoritmos na esfera forense. Vou ser bem sincero, Fê. Saudade do tempo que a fake news era só o tio do Zap. Entendeu? Que era tipo assim, será que ele fez isso? Quando a minha mãe e meu pai olhavam assim no WhatsApp, será que ele fez? Fala, mãe, olha isso aqui, como é que existe? Não dá, mentira. Entende? Agora não, agora tipo, não dá, né? Minha mãe vai mostrar o vídeo e eu vou falar tipo, não sei. Entende? Então assim, se é um problema do direito de um modo geral no processo, também vai ser um problema, por exemplo, da democracia. Entende? Como isso vai influenciar nas eleições. Entende? Que a partir do momento que a gente vê coisas, muita gente vai acreditar e acabou. Uma vez colocado no mundo, não tem como tirar. Entendeu? Quem viu, viu. Entende? Então, assim, eu acho que isso vai influenciar muito o direito em todos os seus aspectos, assim. A democracia, a política. A gente vive tempos sombrios, assim, de verdade. Entende? Eu tenho muito medo da onde a sociedade vai chegar com isso. De verdade. Por isso que a gente tem que ficar trazendo essas reflexões, para que todo mundo comece a pensar, para a gente não ter essas respostas que eu tive há 6 meses, do tipo, seu problema de pensamento, de estudo é vazio. E eu olhei assim, como assim não é vazio? Eu falei assim, essa pessoa não tem noção de até onde a IA pode ir. A gente não tem, né? E aí a gente vai ver as empresas, essas grandes. Todo mundo fala assim, o que será em 2027 a IA? Como que vai estar o mundo a partir da IA em 2027? Não precisa nem ser 2027, entendeu? Eu tenho medo de 2027. 2020. Eu tô adorando isso, gente. Eu confesso que eu tô achando o máximo, entendeu? Não, daqui a pouco eu vou virar Amish, tá? Daqui a pouco eu vou virar Amish, eu vou me isolar numa sociedade onde não tem tecnologia, entende? E vou viver como os Incas. Eu quero mais ter um monte de robô na minha casa, quero robôs, tô adorando. E aí eu fico refletindo, será que a gente vai ter que ter, então, regras processuais específicas para essas provas produzidas por IA? Nós vamos ter que ter o quê? Criação de perícia autônoma para IA? Vai ter que ter todo, quase que um sistema judiciário inteiro novo, Vai. 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 né? Tá Então, tudo ultrapassado, entende, Fê? Porque assim, o direito não tem como. Eu não tenho como acompanhar o que tá acontecendo. Eu tô estudando todo santo dia inteligência artificial e eu não consigo acompanhar as mudanças.
como é que o judiciário, como é que o direito, que ele é totalmente engessado, ele precisa do voto de senadores, do Congresso Nacional, de sanção do presidente, como é que vai acompanhar a velocidade de um negócio que muda todo santo dia? Entende? Uhum. Possível, possível. Então, caminhando para o nosso final, 3 frases aí para a gente terminar. O que que você acha? Como, assim, não vou falar nem só no processo, como o deepfake, eu vou falar sobre deepfake. O deepfake vai impactar no mundo. Olha, o como exatamente eu não sei, mas a deepfake ela vai transformar o mundo. Se para melhor ou para pior, eu ainda não sei, mas ela vai transformar o mundo e as relações. Nós vamos voltar a priorizar as relações, eu acho, pessoais do que o online. A gente ganhou muito, então, assim, priorização das relações pessoais e não mais o online. Vai gerar na gente um questionamento: será que isso realmente é verdadeiro? E vai nos tornar também mais reflexivos de quais seriam esses limites, né, das deepfakes. Assim, se eu pudesse falar uma frase, por exemplo, eu Eram diria que 3, 3, calma, vou dar calma, para uma. calma. Eu acho que vai exigir muita maturidade, todos nós, entende? Teremos que repensar tudo que a gente sabe sobre vida, vida social. Teremos que repensar tudo que a gente sabe sobre vida social, entende? E eu acho que a gente vai viver tempos de desconfiança, entende? Que ninguém confie em ninguém. Eu acho que só o contato físico e presencial vai ser a única coisa que a gente vai confiar, entende? Eu acho que é isso. Eu acho que é sobre isso. Que é triste, entende? Que é triste. É triste porque, assim, o digital trouxe muita liberdade pra gente, muita velocidade. Você poder fazer uma sequência de 20 audiências em 1 hora, entende? Que é ligou, saiu, ligou, saiu, ligou, saiu. Tipo, conciliação é maravilhoso, entende? Tem o seu benefício pra celeridade, né? Mas eu acho que teremos tempos sombrios. Talvez não, talvez a gente consiga continuar fazendo 20 audiências e só uma ou outra ser questionada, talvez, não sei. Né? Vamos ver. Sombrios eu não sei, mas tempos diferentes nos quais a gente ainda não está preparado para eles. Eu sou pessimista, não sabe disso. Eu não, eu sou otimista e eu tô achando tudo maravilhoso. Então, gente, olha, eu vou encerrar minha parte aqui no episódio, agradecendo mais uma vez vocês estarem conosco, e eu com a visão otimista de que em breve a gente terá robozinho para tudo e soluções para todos esses problemas. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente. Não esqueça, curta o canal, siga a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, no Spotify. Isso, e ative o sininho, porque todo vídeo novo, toda terça-feira tem vídeo novo, e eu quero que vocês acompanhem com a gente e continuem com a gente fazendo essas reflexões, que cada dia mais vai ficar mais interessante. Beleza? Mas nesse episódio, posso pedir uma coisa? Nesse episódio específico, queria que as pessoas comentassem para onde que elas acham que a gente está indo, né, com essas provas produzidas pela inteligência artificial. Seria legal a gente começar a ter comentários, assim, para que a gente possa discutir nos próximos episódios. Fica Fechou. o convite. Beleza. Então, tchau. Tchau, tchau, gente.